Então, dando continuidade da aula passada, hoje a gente vai resolver a questão que eu passei semana passada, as questões. E aí, primeiro a gente vai encontrar as coordenadas e depois fazer o código para usinar aquela peça. Então, primeira questão, a gente tem esse desenho e aí o sistema de coordenadas está em cima da castanha, não está na face da ferramenta da peça. Então ele tá para cá, quer dizer, tá para cá, que é x. E aí a gente vai fazer de coordenadas absolutas, e a gente pode fazer. Então eu vou fazer de A a E, mas você pode fazer de E a A, certo? Então, vou fazer de A para E. Na verdade, não vou fazer isso. Eu vou fazer de E para A, porque eu quero fazer a usinagem do ponto E ao ponto A, certo? Então, eu vou começar do ponto E. Então, o ponto E, o X é o diâmetro, então o diâmetro do I é 80. E o Y é o tamanho, não tem nenhum tamanho, então é 0. O ponto D, o diâmetro também é igual ao diâmetro do IE, então 80. Já agora ele tem uma largura que é 20, certo? Mais 20, que eu estou dando no sentido positivo de Z. C. A gente viu, você pode calcular o diâmetro de C através da hipotenusa aqui, desse triângulo, certo? Mas você também pode fazer, como eu já havia dito antes, só fazer uma diferença entre 80 e 30, os diâmetros antes e o diâmetro depois, então daria 50. Porque no final das contas, esse 50 não vai entrar na nossa programação, certo? O que vai entrar na programação é o chanfro aí de 10. Então, eu posso fazer 80 menos 30, que daria 50. E a espessura continua sendo 20. B. O ponto B já cai para o diâmetro de 30. E a espessura aumenta de 20 para 30, porque a gente soma com o 10 do chanfro. Então, 30 e 30. Aumenta. E aí, o nosso ponto A gente tem o diâmetro já zero, né? Porque eu não vou ter diâmetro nenhum. E a minha largura continua sendo a largura do ponto B, que é 30. Então, eu tenho meu ponto E a A, certo? Então, vamos fazer a linha de código. Então, a gente vai primeiro fazer o quê? Botar lá a nossa linha de código N1, G00, levando para a origem. Então, X0, Z0, certo? Ponto e vírgula. Então, vou adicionar aqui um comentário. Ferramenta para origem do sistema de coordenada. N2 vai ser G00. E aí eu vou... Por quê? Porque eu vou sair da origem do meu sistema para o ponto E. Então, X vai ser 80. O Z continua sendo 0. Só que aí agora a gente vai ligar o fluido de corte, então M8, ponto vírgula. Então, aí a gente saiu, né, da origem para o E. Então, posso até não ligar o fluido de corte agora e ligar na próxima linha, mas sim, só pra gente continuar. Então, sai do E, não, a origem
para o ponto E. Aí agora N3, então eu vou sair do ponto E para o ponto D, então eu vou considerar também que eu não tô usinando, então G00X, que é 80 e Z20, e aí agora eu vou ligar, né, o avanço, porque aí a partir de agora eu vou começar a usinar mesmo. Então, F ponto 15, ponto vírgula, meu comentário é saindo do ponto E para o ponto G. Não, G não, né? D. D. Nossa quarta linha, aí a gente já vai sair do ponto D para o ponto C e ponto B, né? Que a gente vai levar fazendo chanfro. Então, aqui, se vocês lembram da aula passada, a gente pega o quê? O diâmetro do ponto D, que é 80, e pega a coordenada do último ponto em Z, que é o do B. Então, a coordenada em Z do B é 30. E a gente vai adicionar um chanfro de 10 no nosso sistema. Então, G01 de X 80, Z30, Z30, com chanfro agora de 10, ponto vírgula, e o comentário é saindo do ponto D para o ponto B. E N5 vai ser G01 também, e aí agora eu tô saindo do ponto B para o ponto A. Então, vai ser para 0 e 30. Então, X, 0, Z, 30. E aí aqui a gente encerra, né? Porque já chegou no ponto A. Então, a gente já vai fazer o M2 para encerrar nossa linha de código. Então, se eu quiser adicionar um comentário, eu saindo do ponto B para o ponto A, tá? Então, minha linha de código ficou com essas 5 linhas, porque eu expliquei aqui que eu fiz, né, do tamanho das coordenadas ao contrário, do E a A. Você poderia também fazer do A a E, e aí ficaria um pouco diferente o linha de código, mas não estaria errado, certo? Então, para nossa segunda questão, a gente tem a nossa coordenada na frente da peça, então nosso Z para cá e o nosso X para cá. E aí eu vou achar as coordenadas de A a E, certo? Então, coordenadas absolutas também. Então, a coordenada de A é 0, 0, porque tá bem na origem. A coordenada de B vai ser o diâmetro de 30. E a continua sendo no mesmo tamanho, então 0. A coordenada de C vai ser igual a o diâmetro, né? Então a gente posso fazer a diferença, que é 50, 80 menos 30, então 50. E já eu tenho um chanfro, só que eu tô indo pro lado negativo de Z, então é menos 10. D, eu tenho a coordenada de o diâmetro agora 80 e o meu tamanho continua sendo menos 10. E o ponto E, eu tenho o diâmetro de 80 também, só que aí agora eu adiciono menos 20, então seria menos 30 em Z, certo? Então a gente tem as coordenadas de A a E. Então, nosso primeiro ponto é levar a ferramenta para a origem, então N1, G00, X0, Z0, e aí a gente já tá aqui, ó,
porque a gente tá levando pro ponto A, a gente já tá... o A já é a peça, então a gente já vai começar a usinar a partir de A, e a gente já vai, então, consequentemente, ligar o fluido de corte e adicionar o avanço. Então, F.15, então, M8, ponto e vírgula. Então, eu vou adicionar um comentário, que é levar a ferramenta para o ponto A, certo? E aí, o nosso 2, N2, a gente já vai começar a usinar, então G0, 1 para o X de B, 30 e 0, Z igual a 0. Na verdade, a gente já vai levar do ponto B para o... A gente pode, já levar do ponto B, a ferramenta para o ponto B e depois do B a D, né? Então, vamos levar para o ponto D. Então, nosso comentário vai ser ferramenta levando, né, a peça do ponto B, do ponto A para o ponto B. E agora a gente vai levar do ponto D ao ponto B ao ponto D. Então, a gente vai sair de B para C para D. Então, o que a gente tem? A gente tem o diâmetro de B, que é 30, e a coordenada de Z do ponto D, que é menos 10, com o chanfro de 10, certo? Então, N3 vai ser G01 de X 30, Z menos 10, Z menos 10, e C de 10, ponto e vírgula. Então, a gente tá levando aqui do ponto B ao ponto D. N4, a gente tá levando de D para E. Então, G0, eu posso considerar que não tá mais usinando, então eu posso considerar G00 para X de E, que é 80, menos 30, Z menos 30. E aí, M2, ponto e vírgula, então eu tô saindo de D para E. Então, essa última linha aqui, se eu tô dizendo que não tá usinando, então ela não precisa existir, tá? Então, posso terminar minha usinagem simplesmente no ponto D. E aí, eu tiro o M2 daqui e adiciono o M2 na linha de cima, certo? Então, fico só com 3 linhas, ao invés de ficar com 4. Então, gastaria menos tempo. Já a nossa terceira aqui vai ser um pouco maior, mas aí nosso sistema também tá na castanhas, então nosso Z é pra cá, o nosso X vai ser pra cá. Então, mais uma vez, o seu código pode ser completamente diferente do meu, vai depender do qual é o sistema de coordenação que você está utilizando e a partir de que ponto você está usinando, certo? Então, não se preocupem que cada código de cada um eu vou olhar e ver o que a pessoa está fazendo e corrigir baseado nisso, não baseado na minha resposta, porque a minha resposta é uma das respostas corretas, certo? Existem outras. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ponto A, B, C, D, E, F, G, H. E eu tenho essa minha coordenada lá em cima. E aí, agora eu já vou fazer diferente do primeiro. Quero fazer de A a H. Certo? Então, coordenadas absolutas.
eu tenho meu ponto A. Qual é o diâmetro do meu ponto A? Nenhum. Qual é o Z do meu ponto A? 40. Meu ponto B. Qual é o diâmetro? Já é 45. E o tamanho vai ser 40 ainda. O meu ponto C. Eu tenho... O meu diâmetro continua sendo 40. Já o meu Z diminuiu 10. Então, é 30. O meu ponto D. Eu tenho um diâmetro maior, que agora é 60. E eu tenho... Continuo sendo com o mesmo tamanho de C, que é 30. Meu ponto E. Eu tenho um diâmetro de 60. Só que aí eu já reduzi 8. Então, eu vou tirar 8 de 30. Então, fica 22. F é aquela coisa que tem fazer a diferença, né? Então, seria 85 com 60. Então, teria um diâmetro de 25. Que não faz sentido. Mas o que você deveria fazer é fazer hipotenusa. Só que, mais uma vez, a partir do meu código, eu não vou utilizar esse diâmetro de Z. Z vai ser uma consequência do meu chanfro desenhado, tá? Então, eu tenho meu F, diferença dos meus diâmetros, e o meu tamanho vai ser igual. Aqui, se não me engano, é 7. E aí, eu teria que retirar 7 de 22, então dá 15. Pronto. G, eu já vou ter o diâmetro total, que é 85. E o ponto em F, o tamanho então é 15. E o meu H, eu também tenho um diâmetro de 85. E o meu tamanho vai ser igual a 0. Então, eu tenho todos os meus pontos, fazendo a partir de A as minhas coordenadas. Então, eu vou fazer minha usinagem lá. Então, a primeira linha, N1, vai ser G00, levando para a origem, então, X0, Z0, ponto e vírgula. Então, eu vou levar minha ferramenta para origem. Agora, eu vou levar para ponto A. Então, G00, X de A é 0 e o Z é 40. Tá? Então, a partir daqui do A, eu já vou começar a usinar. Então, eu vou ligar meu fluido de corte. Vou botar meu avanço, né? Então, 0,15. Então, ponto 15. Vou ligar meu fluido de corte, M8. E vamos lá. Então, da origem pra A. Se eu tô levando pra origem pra A, ainda não tô usinando, né? Então, não vou... Só vou ligar o fluido de corte aqui. Posso fazer um pouco diferente. Então, posso simplesmente ligar meu fluido de corte só. Então, M8, ponto e vírgula, comentário, origem para N3. Aí, eu já vou usinar. Então, G01 do ponto B, que é 45,40. Então, X 45, Z 40. F, porque agora eu começo a usinar. Então, sai de A para B. N4, CG01, de B para C. Então, cadê C? É 45,30. Então, X 45, Z 30, ponto e vírgula, B para C. N5 é de C para D. Então, 60, 30.
Então, x 60, z 30, ponto e vírgula, c para d, n6, d para e. Então, eu vou fazer de d para e. Então, é 60, 20. Então, g 01, x 60, z 20. Então, asterisco d para e. E agora eu vou fazer o meu chanfro. Então, eu vou pegar o z, o diâmetro que eu quero de E, que é 60. Então, x vai ser 60 e o z vai ser do final, que é 15, com chanfro de 7, certo? Então, N7G01, X 60, Z15, com chanfro de 7, asterisco. Então, eu tô saindo do ponto E pro ponto G. N8 vai ser do G para o H. Então, vou considerar que tá assinando. Então, G01, X. Cadê? X é 80 e Z0. 85, né? 85. E Z 0. Vou encerrar meu código 2 e um comentário G H. Então, mais uma vez, seu código pode ser um pouco diferente do meu, certo? E aí, o que é que eu vou passar uns exercícios para vocês, pra gente fazer um código. E aí, ao invés de a gente ter um desenho da peça já aqui feita para vocês, eu vou colocar a partir de uma chapa, por exemplo, e dizer quais são as dimensões que eu quero futuras. Então, é parecido, só que você vai observar esse desenho e a construção de um código um pouco diferente, certo? Mas a lógica de fazer o código e achar as coordenadas vai ser a mesma, tá bom?